O futuro. Revelado. Pelo Apocalipse. Agora, no Amanhã Hoje. Seja bem-vindo a este seu programa, O Amanhã Hoje. O programa que tem o objetivo de levar o futuro até a sua casa, a fim de que você se prepare para ele e possa receber o que o Criador tem preparado para você. Está interessado em saber? Então hoje estou te convidando para nos acompanhar num estudo especial. Nós voltamos com a série do curso Apocalipse Revelado, onde vamos acompanhar uma visão simbólica que o profeta João teve, onde ele contemplou o tribunal do céu, lugar onde estava Deus como presidente do juízo, 24 anciãos ao redor dele, e ali outras criaturas com aspectos singulares, simbólicos certamente. Nós vamos estudar sobre estas criaturas que estavam diante do trono de Deus. Eram quatro, os quatro seres viventes do Apocalipse. Mas antes disso, nós vamos pedir a Ele que deu a revelação para que Ele nos esclareça a sua palavra. Vamos orar juntos? Pai eterno, com a Bíblia aberta diante de Ti, nós suplicamos que nos dê sabedoria e entendimento. Abra, Pai, as nossas mentes para compreender o que está nesta palavra que o Senhor deixou. Instrui a cada telespectador e, em especial, usa-me como Teu instrumento. Neste momento, escondo-me na rocha, Cristo Jesus, para que seja Ele a falar ao Teu povo e não o instrumento humano. Te rogo estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Na grande visão do juízo, João foi levado a ver, em Apocalipse 4, verso 6, que diante do trono havia um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 criaturas viventes cheias de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. 4 seres com formatos diferentes de tudo que temos visto hoje, uma aparência singular, que tinham 6 asas cada um deles, e que clamavam: Santo, Santo, Santo. Estes 4 estavam ao redor do trono. A Bíblia nos dá a entender que eles estavam em formato de círculo. Foi assim que João os viu, porque eles pareciam estar no meio do trono, ou seja, quando João olhava, antes de ver a glória de Deus, um deles aparecia, e outros pareciam estar ao redor, à direita e esquerda do trono. Tendo asas, daí nós podemos entender que seres são estes. Quais são os seres com asas que habitam o céu? Os anjos. 6 asas, porque são serafim. Sera é um prefixo da palavra serafim e que nos faz entender 6. No livro de Isaías, o profeta diz que viu serafins, anjos, que cobriam a glória de Deus. Ele viu seres como esses seres viventes que estavam rodeando o trono. Isaías 6, versos 1 em diante. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto
com duas cobriam os pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Note que o mesmo que foi dito em Apocalipse é dito aqui. Santo, Santo, Santo. O apóstolo João viu 4 anjos, os 4 mais próximos do trono do universo. Mas eles foram apresentados a ele por meio de caras ou rostos simbólicos, cada um com uma aparência distinta. Por que isso? Nós aprendemos, e você que nos acompanha já há vários episódios também sabe, que o Apocalipse é um livro simbólico. Não é de estranhar, portanto, que os anjos tenham caras ou cabeças de animais. Por exemplo, o primeiro ser vivente, ele aparece como tendo a aparência do leão. Leão tem um significado na Bíblia. Não quer dizer que o anjo seja um leão, mas quer dizer que ele tem algumas características semelhantes à do leão. Mais especificamente, a Bíblia fala que a fala do leão, o bramar do leão, é comparado a uma mensagem, a mensagem profética. Nós vamos ler os textos e agora tudo vai ficar mais claro. Amós 3, verso 8. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? O bramir do leão é comparado à voz de alguém que clama ou que proclama a profecia. Eu vou falar de novo. O bramido do leão é comparado à voz de alguém que proclama a profecia, a palavra profética. Lá em Apocalipse 4, o primeiro ser vivente tem a aparência do leão. Verso 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão. Quer dizer que é um anjo que clama com grande voz. E a sua mensagem, ela é uma mensagem profética. Esta mensagem é dada no tempo em que o juízo do céu já se instaurou. O tempo em que o tribunal celestial já iniciou seus trabalhos. E também podemos entender que a mensagem desse ser vivente, ela é dada no tempo do fim, porque o Apocalipse em si, ele é uma revelação especial para o tempo do fim. Unindo todas essas informações, nós vamos entender que o primeiro ser vivente é um anjo que proclama uma mensagem de profecia no tempo do fim. Proclama com voz forte. Na semana passada, nós já estudamos como esses 4 anjos estão relacionados com as 4 mensagens encontradas no livro de Apocalipse. E o primeiro deles está associado com Apocalipse 14. É a primeira voz que é ouvida. Sabe que na Bíblia até a ordem das coisas tem a sua importância. Então o primeiro animal vai corresponder ao primeiro anjo que proclama a sua mensagem. E você vai ver que, seguindo a revelação do capítulo 4, a revelação do Apocalipse 14, ela mostra que o primeiro anjo clama em alta voz, com poder, com força, como clama o leão. E a voz, ou a mensagem que ele dá, é uma mensagem profética, semelhante ao bramar do leão. É a mensagem que aponta uma hora específica, um momento no tempo. Vamos lê-la e você vai entender. Apocalipse 14, versos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre toda a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A mensagem deste anjo era: chegou o momento do juízo. Era uma profecia que apontava um tempo determinado para início do juízo do céu. Tudo que Deus faz
está cronometrado no seu grande relógio do tempo. Tudo já estava especificamente previsto, cada segundo de tempo. E na hora certa, Deus envia o anjo com a mensagem profética: chegou a hora do seu juízo. Agora, quando o anjo anuncia, ele o faz por meio de pessoas na terra. Até porque hoje as pessoas em comum, as pessoas que andam pelas ruas, elas não viram um anjo voando no meio do céu e falando qualquer coisa. Na Bíblia, a palavra anjo também representa mensageiro. Se você quer verificar, por favor, pesquise no livro de Gálatas, capítulos 3 e 4. Paulo fala que os crentes gálatas o receberam como um anjo do céu. Então, anjos também são pessoas. E o original grego, que é o idioma no qual o Apocalipse foi escrito, ele dá esse sentido também. Anjos é a tradução da palavra águilos, que significa mensageiro. Então vamos lá. Uma mensagem no tempo do fim, que fala sobre o juízo de Deus e que aponta um tempo específico para esse juízo. Quando foi que ela foi dada? Será que você tem uma ideia? Bom, se você não tem, nós vamos te ajudar. A história mostra que esta mensagem foi proclamada somente em um tempo nos últimos séculos. Foi por volta de 1830 e durou até 1844. Foi fruto dos estudos de uma pessoa, um americano chamado Guilherme Miller. Mas não somente dele. Haviam pessoas em todas as partes do mundo que também pregavam esta mensagem. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E eles davam um tempo determinado para isso acontecer. Primeiro apontaram para 1843, mas depois refinaram o entendimento da profecia e chegaram a 1844. A profecia estudada por eles encontra-se em Daniel, capítulo 8, verso 14. Ela diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eles entenderam que o santuário seria a terra, que a terra seria purificada com fogo, e este seria o juízo final de Deus. Por isso eles proclamaram o juízo em 1844. No sentido de proclamar o juízo, eles obedeceram à ordem do anjo. Ocorre que eles não entenderam toda a mensagem. Eles se confundiram quanto ao lugar onde o evento ocorreria. Eles entendiam que o juízo seria aquele onde Jesus viria para a terra, julgar as nações e acabar com o pecado. Mas o juízo predito era um juízo que ocorreria no céu. Daniel viu este juízo e nós já comentamos sobre ele na semana passada, Daniel capítulo 7. Se você não viu o episódio anterior, você pode ligar para o telefone que está na sua tela e aí solicita os episódios anteriores do programa. Nós temos DVDs disponíveis e aí você descobre as condições para que você possa ter o material. Voltando ao tema. O primeiro anjo, ele é comparado ao leão, porque a mensagem dele é uma mensagem que tem a ver com profecias. E de fato, isso aconteceu. Em Apocalipse 14, o primeiro anjo visto diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Mensagem de tempo, mensagem de profecia. Depois do primeiro ser vivente, o apóstolo João viu um segundo ser vivente. Ele era semelhante a um bezerro. Nós já lemos lá em Apocalipse 4, verso 7. Algumas Bíblias dizem novilho, mas novilho nada mais é do que um bezerro também. O que isso representa? Quem lê a Bíblia, em especial o Antigo Testamento, já viu no livro de Levítico que o bezerro era um dos animais designados por Deus para serem sacrificados. E por meio desse sacrifício, a pessoa se lembraria do verdadeiro sacrifício que um dia seria feito, o sacrifício do Filho de Deus em favor dos nossos pecados. Assim, o bezerro, ele passa a ser, como animal sacrificado que era, um símbolo
do Salvador que sofreria, um símbolo de sofrimento pela verdade. Jesus veio à terra e foi cuspido, foi batido, foi humilhado por nós. Ele sofreu por amor de nós. E o bezerro, ele traz esta conotação: o pregar uma verdade e sofrer por ela. O segundo anjo de Apocalipse 14, ele também ele traz uma mensagem para pessoas que enfrentaram esta situação. E quando nós entendemos a mensagem do primeiro anjo, a do segundo fica realmente óbvia, ela fica lógica. Por quê? As pessoas que pregaram a mensagem do primeiro anjo, que anunciaram o juízo para 1844, elas foram expulsas das suas igrejas, das mais diferentes denominações. Naquela época, o movimento chegou a ter 50 mil pessoas só nos Estados Unidos, sem contar em outras partes da Terra. Pessoas que agora se viam sem denominação, sem religião, sujeitas a congregar nas casas ou em alguns lugares onde elas conseguissem para congregar. Elas literalmente estavam fora das igrejas. E aí, o segundo anjo vem com uma mensagem que para essas pessoas, as pessoas que obedeceram a mensagem do primeiro anjo, era um conforto. Vamos ler em Apocalipse 14, no verso 8. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. A palavra Babilônia, ela significa confusão. Quando o anjo diz que ela caiu, ele está falando que houve uma queda desta confusão. Alguém entrou em confusão, porque Babilônia significa em confusão, ou ela significa confusão. No capítulo 17 de Apocalipse, o Senhor identifica que Babilônia é uma mulher simbólica. Vamos ler o texto. Apocalipse 17, verso 3. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher. Verso 5. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Uma mulher chamada Babilônia. Vamos lá. O Apocalipse dá mensagens simbólicas e nós precisamos decifrar os símbolos para entender a mensagem. Mulher em profecia, o que significa? Para você que já nos assiste, a resposta é fácil, né? E se você nunca nos viu, a resposta está em Efésios, capítulo 5, versos 24 e 25. Ali diz que mulher representa igreja. Esse entendimento salta daquele texto, porque o texto compara Cristo ao marido e a mulher à igreja. Então Babilônia é uma igreja, ou um conjunto de igrejas. Existe a Babilônia mãe, que está aqui em Apocalipse 17, mas lá no capítulo 14, ele não diz mãe, ele apenas diz Babilônia. Para você pode parecer a mesma coisa, mas não é. Na Bíblia, cada coisa que está ali tem um sentido. Então, no capítulo 17, o Senhor fala: olha, a mãe Babilônia está aqui. A mãe tem que ser uma igreja que se considera a mãe das outras, madre igreja. Aí você já começa a associar. Agora, lá no capítulo 14, ele não fala caiu, caiu a mãe Babilônia. Também não diz caiu Babilônia a mãe. Ele fala caiu, caiu Babilônia. Ponto. Só. Isso significa que ali está envolvida a queda de várias igrejas. A Babilônia, cujo nome significa confusão, em Apocalipse 14, ela significa um conjunto de igrejas que caíram. Agora considere você a situação daquelas pessoas que tinham sido expulsas da sua igreja por terem pregado a mensagem do primeiro anjo. Estavam ali em casa, sempre ouviram que se estavam fora da igreja, estavam fora da arca da salvação, e agora recebe a mensagem do segundo anjo, esclarecendo para elas: caiu, caiu Babilônia. As igrejas caíram, experimentaram uma queda espiritual. E por quê? Porque rejeitaram a verdade de Deus. Olha,
para pessoas que tiveram essa experiência, que já estavam expulsas da igreja por tentarem obedecer uma verdade da Bíblia, essa mensagem do segundo anjo veio como um bálsamo. E a experiência dessas pessoas era a experiência do novilho, do bezerro, aquele que sofre por amor da verdade. O bezerro era sacrificado lá no Antigo Testamento. E aqui, no tempo do fim, aqueles que aceitam a mensagem do primeiro anjo, eles sofrem. E você vai entender por que até hoje isso é verdade. Isso não foi só em 1844. A mensagem do primeiro anjo, ela diz assim: temei a Deus. O que isso significa? No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14, o Senhor disse assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então, quando a mensagem do primeiro anjo diz tema a Deus, ela está falando para você guardar os mandamentos. Só que quando você começa a guardar os mandamentos, você vai tendo um conflito com a sua igreja. E aí gera um problema. Por quê? Porque, por exemplo, o quarto mandamento vai dizer: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Está lá em Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 8. Só que na maioria das igrejas que você entra, o dia guardado não é esse, é outro. Você também, por vezes, vai para a igreja e aí você vê lá imagens, certo? A imagem lá do santo, a imagem do padroeiro, etc. Mas a palavra de Deus, em Êxodo, capítulo 20, verso 4, ela diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra. E aí você, para obedecer a palavra, para obedecer a lei, para temer a Deus, você se vê em conflito. E finalmente, para obedecer a Deus, você acaba se desligando da igreja. E você acaba ficando em casa. Você está sofrendo por amor à verdade. Os seus amigos ficaram na igreja. E aí, a mensagem do segundo anjo vem como um conforto. Caiu Babilônia, amigo. Você está onde Deus queria que você estivesse. Deus não quer que você esteja na confusão. Maravilhoso saber disso, não? Não quer dizer que as pessoas que estão na igreja estão todas condenadas, não. Deus quer salvar a todos, mas Ele vai salvar por meio da verdade. Elas estão lá, mas elas estão por ignorância. No momento em que a verdade chegar, no momento em que você levar a verdade, essas pessoas vão se arrepender, se forem sinceras. E aí elas vão vir, não para mim, elas vão vir para Jesus. Jesus é o autor da verdade. Voltando aos 4 seres viventes. Foi visto ainda um terceiro ser vivente. Esse terceiro tinha a aparência de homem. Está lá em Apocalipse 4, verso 7. Que interessante. Os 2 primeiros têm a aparência de animal. O quarto também. Mas o terceiro tem a aparência de homem. O que isso significa? A diferença entre o homem e o animal é que o homem tem raciocínio e liberdade de escolha. Decisão. Isso é o que o homem pode fazer. Ele pode decidir o seu destino. O animal não pode. E o Apocalipse mostra que a mensagem que o terceiro ser vivente passa, a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14, é a mensagem que vai levar a terra inteira, todas as pessoas da terra, a fazerem a sua decisão, para a vida ou para a morte. O terceiro anjo leva o mundo a uma decisão: ou sinal da besta, ou estar entre os que guardam os mandamentos de Deus. Quem tem o sinal da besta não tem repouso, é o que a Bíblia diz. E daqui você tem a chave para entender como tomar a decisão certa. O que é o repouso? Em Hebreus capítulo 4, no verso 4 diz: porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. O repouso é o do 7º dia. E Êxodo 20, verso 10 diz: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Tem o repouso os que guardam o sábado, seguindo o exemplo de Deus.
Os que não têm o repouso e receberão por fim o sinal da besta, não guardam o sábado. Amigo, aí você está diante de uma decisão. Nosso tempo acabou, nós vamos ter que falar sobre o quarto ser vivente no próximo episódio, mas você tem diante de você uma decisão. Escolha agora o que você deseja. Servir a verdade de Deus, mesmo que ela seja impopular, mesmo que as pessoas não aceitem, mesmo que as pessoas zombem dos guardadores do sábado, ou andar com a maioria, a voz do povo. O fim de cada uma das escolhas foi claramente apresentado na mensagem que o terceiro anjo deu. E você está diante de uma escolha. Nós vamos orar, porque nós queremos que a sua escolha seja para a obediência e para a vida. Nosso sincero desejo é que você se salve. Vamos orar? Pai Santo, te rogamos uma bênção neste momento sobre todos os telespectadores. Leva-os a fazerem uma decisão sábia ao lado da tua verdade e dos teus mandamentos. Suplicamos que eles aceitem o repouso que o Senhor promete, que o Senhor oferece, o repouso do sábado do sétimo dia, conforme o mandamento. Abençoe cada um deles e, sendo da tua vontade, dá-nos o privilégio de, no próximo episódio do programa, estudarmos juntos, mais uma vez, a tua revelação. Em nome de Cristo Jesus te rogamos. Amém. Nós ficamos por aqui, mas esperamos estudar a palavra junto com você no próximo episódio. Esteja conosco. Deus te abençoe. O futuro revelado pelo Apocalipse. Agora no Amanhã Hoje. A mensagem que você ouviu hoje no programa, as 3 mensagens angélicas, será a última mensagem pregada neste mundo pecador. E Deus deseja que você seja um desses transmissores desta mensagem. Por isso, nós estamos apresentando para você hoje a lição da Escola Bíblica, as 3 mensagens angélicas. Com esta lição, você aprenderá tudo sobre as 3 mensagens angélicas e poderá ser também um dos proclamadores dessa última mensagem. Aproveitando também para te dizer que se você deseja ser um mensageiro da mensagem apocalíptica, nós temos também para você o kit completo de DVDs do programa Amanhã Hoje. Diversos temas proféticos. Você poderá adquirir este kit hoje e com um valor promocional. Se você ligar agora nos nossos telefones, você adquirirá o kit completo pela metade do preço. E mais, fazendo a sua compra no cartão, você poderá parcelá-la em até 6 vezes. Que Deus o abençoe. Eu quero te fazer hoje um convite especial também, para que você venha nos fazer uma visita em um dos nossos centros evangelísticos. Em Curitiba, o centro evangelístico fica num lugar de fácil acesso, próximo à passarela da Vila Auer. Também no Rio de Janeiro nós temos centros evangelísticos que podem atender a você. Em Campo Grande, no Rio de Janeiro, nós temos um endereço fácil para que você chegue até o local. A Avenida Arthur Rios, que é uma avenida muito conhecida, próximo a essa avenida existe uma praça chamada Praça do Colonial. Em frente à Praça do Colonial está a rua que se chama Francisco Mota. Na rua Francisco Mota, número 554, está o nosso centro evangelístico. Também em Copacabana, no centro evangelístico de Copacabana, todos os sábados, às 4 horas da tarde, nós estaremos lá. O horário é das 16 horas até as 19 horas. Aguardamos a sua visita. Que Deus o abençoe. Em Copacabana, o nosso endereço é Rua Siqueira Campos, número 43, sala 732, no Espaço Gospel 1. Aguardamos a sua visita. Que Deus o abençoe.
O futuro. Revelado. Pelo Apocalipse. Agora, no Amanhã Hoje. Seja bem-vindo ao seu programa O Amanhã Hoje. O seu encontro com o futuro é aqui. No episódio de hoje, vamos tratar de um assunto que muito interessa a todos vocês: a revelação da besta do Apocalipse. E vamos fazer esse estudo tendo como base a palavra de quem conhece, do Criador. Para isso, vamos orar pedindo sabedoria a Ele para que nos revele. Me acompanham? Pai Santo que nos altos céus habitas, suplicamos sabedoria e entendimento para compreender a Tua palavra. Abençoe a cada telespectador para que entenda a mensagem e possa, Pai, ser motivado a Te obedecer por amor a Jesus. Abençoe também este servo que aqui está. Que seja o Senhor Jesus a falar ao Teu povo e não ele. Que o público veja a Cristo e possa ser por Ele conduzido pela verdade. Te pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. A nossa revelação começa no capítulo 17 de Apocalipse, a partir do verso número 3. Ali, João relata que o anjo, aquele que o seguia, o anjo guia seu, ele levou a um deserto. O texto diz: levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Quem conhece a Bíblia não se surpreende ao ver João dizendo que ele se admirou ao ver esta cena. Uma mulher sentada sobre uma besta com 7 cabeças. A visão, obviamente, é simbólica, porque tal animal como esse descrito aqui não existe, fisicamente falando. Então João já entendeu que a informação a ser captada dessa mensagem, ela seria captada a partir da decifragem dos símbolos. Então ele olhou para a mulher e entendeu que ela é símbolo de alguma coisa. E ele já sabia o que mulher significava, porque a Bíblia em várias partes compara a mulher a uma igreja. Um exemplo nós temos lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. A igreja de Deus na terra é comparada a uma mulher virgem, pura. Agora João vê uma mulher, símbolo de igreja, mas que está ébria, bêbada do sangue dos santos. Que estranho! Uma igreja matando os santos de Deus? Como isso pode acontecer? Algo João já tirou dali, porque o Apocalipse disse que esta mulher, ela é uma prostituta. Aqui, por exemplo, no verso 5, é dito que ela tem um título no qual está escrito Mãe das prostituições e abominações da terra. Então ela é uma mulher que não é fiel a Cristo, é uma igreja infiel a Cristo. Em lugar de ensinar as verdades da palavra, ela ensina os dogmas e teorias dos homens. Agora, que tipo de dogma? Vamos começar a decifrar os símbolos e entender. Aqui é dito no verso 5
que esta mulher é chamada a Grande Babilônia. Babilônia foi um reino antigo e tinha uma característica singular. O seu rei instituiu a adoração a imagens de escultura. Vamos ler o texto. Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, etc. E no final do verso diz: para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O rei de Babilônia ergueu as imagens, a imagem de escultura, ordenou que todos adorassem a imagem. Babilônia também existe hoje, de forma simbólica, claro. Existe uma instituição que sancionou a adoração a imagens. E você vai ver pela fonte que nós vamos te apresentar agora na tela. A Igreja Católica, nos concílios de Niceia e Trento, aprovou e recomendou o culto das imagens. O texto de Daniel ainda nos diz que o rei foi mais longe. Além de instituir a adoração a imagens, ele ordenou que aqueles que não seguissem o seu dogma religioso, o seu ensino de adorar as imagens, seria queimado na fornalha ardente. Vamos ler. Verso 5 de Daniel 3. Quando ouvides o som da buzina, do pífaro, e aqui menciona todos os instrumentos, mais adiante diz: vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Da mesma maneira, a Babilônia moderna fazia com que os dissidentes da sua religião fossem condenados à fogueira. Na Idade Média, o papado medieval fazia uso do seu poder para condenar os hereges à fogueira. Nada há de novo debaixo do sol. Não estranhe, tá bom? O que aconteceu no passado se repete agora. É só isso. Agora, o que Deus tem a dizer com relação ao culto a imagens de escultura? Em Êxodo 20, verso 4, o Senhor diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Deus diz: não adore imagens. Mas a Babilônia moderna diz: adore imagens, nós sancionamos. Então a Babilônia moderna é uma igreja que se afasta ou vai contra os ensinos de Deus, os ensinos de Cristo. Por isso, ela é aqui identificada como prostituta. A prostituta é uma mulher que trai o seu marido, o seu esposo. E aqui nós temos a Babilônia claramente identificada. Obviamente, entende-se no sentido espiritual. Babilônia representa uma igreja moderna hoje. E o profeta João se admirou de ver como uma igreja cristã poderia colocar-se assim, em direta oposição a Deus, e ainda buscar matar aqueles que servissem a Deus, aqueles que obedecessem a sua palavra. O anjo, entendendo a situação de João, no verso 7 disse: e o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Há uma revelação para o tempo do fim nestas palavras aqui. Não é só nós conhecermos a história, não é só sabermos o que Babilônia fez no passado, mas é saber qual é o papel que ela representará no futuro e o que isso afetará a sua vida e a minha. Está interessado em saber? Então, acompanhe a leitura. Vamos seguir no estudo. Verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. A mulher está assentada sobre a besta.
Isso significa uma posição de domínio, de comando. Quando a pessoa senta sobre o cavalo, ela tem as rédeas, ela controla. A igreja católica, ela é responsável por eleger líderes, esses que sim têm poder, têm autoridade sobre ela, e no passado tiveram autoridade sobre outros também. A revelação da profecia vai por aí. Quando você vê besta, o Apocalipse 13, ele fala que a besta representa um poder religioso, político e perseguidor. Vamos ler os versos que dão base para esse entendimento, ou seja, que revelam isso. Apocalipse 13, verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta. Se adoraram a besta, é porque ela é um poder ou líder religioso. Eu só adoro a Deus, mas tem pessoas que adoram a líderes religiosos, correto? Agora o verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Tinha poder sobre os povos. Tinha autoridade sobre os reis. Ele mandava e os reis obedeciam. E quando ele tinha esse poder, é dito aqui que ele pelejava contra os santos e os vencia. Vamos trocar em miúdos. Um líder religioso que tinha poder sobre os reis e usava esse poder para condenar os dissidentes das suas doutrinas à morte. Quem seria? Vamos deixar que as fontes revelem para você. Tá? Não confie na minha palavra. O estudo aqui é para você ver as evidências e aí tirar a sua conclusão. Vamos ler. Numa época em que o poder religioso se confundia com o poder real, o Papa Gregório IX, em 20 de abril de 1233, editou duas bulas que marcam o reinício da Inquisição. Nos séculos seguintes, ela julgou, absolveu ou condenou e entregou ao Estado que aplicava a pena capital, como era comum na época, vários de seus inimigos propagadores de heresias. Como a fonte histórica diz, o papado tinha poder sobre os reis, usava ele no tribunal da Inquisição para condenar os dissidentes das suas doutrinas, e agora os reis executavam a sentença. Isso cumpre exatamente as descrições de Apocalipse 13. Note que aqui não há um intento, um esforço nosso para falar mal de uma instituição ou de qualquer pessoa. Esse não é o foco e o objetivo do programa. O objetivo é informar você. Agora, por outro lado, nós não podemos fugir às evidências, concorda? Temos que ser fiel a você, até por respeito a você que mantém ligado o canal aí agora e assiste este episódio. Vamos voltar para cá então. A visão de Apocalipse 17 trata de uma mulher sentada sobre a besta. Mulher nós já identificamos quem é, a Igreja Católica. Ela está sentada sobre a besta. E a besta nós já vimos quem é, o papado representado pelos papas. Essa besta, ela tem 7 cabeças. E o anjo, no capítulo 17, ele explica o que as cabeças representam. Quer saber? Vamos ler. Verso 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. 7 cabeças são 7 montanhas? Parece estranho para você? Mas compare com essas referências aqui e você já vai começar a encaixar o quebra-cabeça na sua mente. 2 fontes para você. A primeira diz assim: Roma espalha-se pelas margens do rio Tibre, compreendendo o seu centro histórico com as suas 7 colinas: Palatino, Aventino, Campidoglio, Quirinale, Viminale, Esquilino e Célio. As 7 cabeças da besta representam 7 montanhas. E a cidade, conhecida como Cidade dos 7 Montes, é a cidade de Roma. Faz sentido para você? Ora, o que estudamos até aqui é que a mulher e a besta,
elas são identificadas como a instituição católica, que tem sede em Roma, a gente sabe disso, e também o papado, o qual também tem a sua sede em Roma. Então tudo está coerente. Veja que aqui não trata-se de jogar informações e encaixar. A Bíblia é que vai revelando as coisas. E a segunda fonte? Folha Online. O Vaticano é o menor estado independente do mundo. A cidade está encravada em Roma, capital da Itália. Governado pelo Papa, o Vaticano é a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. O verso 9 dizia que a mulher estava assentada sobre a besta de 7 cabeças, assentada sobre os 7 montes, cujas 7 cabeças representam. E a referência que lemos diz exatamente isso. Viu como faz sentido? O Apocalipse pode ser entendido, desde que nós deixemos a Bíblia explicar a si mesmo. E o anjo disse que as 7 cabeças também têm um outro significado. E esse é o que mais nos interessa. Já no verso 8, falando sobre a besta, sobre o papado, ele tinha dito assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Nós já vimos por Apocalipse 13 que a besta representa o poder unificado do papado, dividido em 3 partes: poder religioso, político e perseguidor. E esse poder se consolidou principalmente na época da Inquisição. Ali sim, o Papa era o juiz dos tribunais, dava a sentença e os líderes das nações tinham de cumpri-la. Esta besta deixou de ser. Ela era, mas hoje não é. Não é difícil de entender o significado. No passado, o papado era perseguidor. Ele tinha característica de besta. Mas essa característica perdeu-se. Hoje ele não persegue abertamente os santos e abertamente ele não demonstra ter autoridade sobre as nações. Mas o verso 8 diz que a besta voltará, ela há de subir do abismo, vai voltar a perseguir e matar os santos. Quando isso será? A chave está na profecia. No verso 10, a profecia diz que as 7 cabeças também são 7 reis. 5 já caíram, e 1 existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure pouco tempo. Se a besta representa o poder papal, então a cabeça da besta tem que ser o dirigente do poder papal, que é o próprio Papa. Se são 7 cabeças, devem ser 7 papas. Agora, a Bíblia ela nos deixa claro que não são 7 papas quaisquer da história. Já houveram mais de 200 papas na história. Mas a Bíblia diz que eles são 7 reis, está no verso 10. Eu não sei se você tinha conhecimento disso, mas os papas apenas passaram a ter título de rei depois que a Igreja Católica se tornou um país. Até porque antes nem poderiam ter. Faz sentido dizer que o líder religioso é rei? Não faz, né? Mas em 1929, por meio do Tratado de Latrão, Benito Mussolini da Itália, ele concedeu uma área de pouco mais de 40 hectares de terra e ali foi fundado o Estado Independente do Vaticano. Sabe qual é o regime de governo desse Estado? Veja a fonte. Folha de São Paulo. E a Igreja Católica Apostólica Romana não é nem nunca foi uma democracia. Ela é melhor descrita como uma monarquia. Segue. O Papa é provavelmente o soberano que mais poderes reúne no planeta, pois não tem suas ações limitadas por nenhum tipo de parlamento. Desde que o Vaticano foi constituído, o Papa se tornou rei. Então é a partir dali que nós podemos contar os 7 reis da profecia. E ela diz: 5 caíram, 1 existe, outro não é vindo, e quando vier, tem que durar pouco tempo. Nós colocamos na tela para você os papas que estavam no poder após o Tratado de Latrão, os papas que têm o título de reis. Pio XI
Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II foi o sexto e Bento XVI, o Papa atual, é o sétimo Papa. A Bíblia diz: são também 7 reis, Apocalipse 17, 10. 5 já caíram, um existe, e outro, o sétimo, ainda não chegou. Quando vier, convém que dure pouco tempo. O sétimo duraria pouco tempo. Como você viu pela lista, o sétimo da lista é Bento XVI. Queremos apresentar na tela uma declaração feita por ele mesmo quando ele assumiu o reinado. O Papa Bento XVI previu para si mesmo um curto reinado. A Bíblia dizia que o sétimo tem que durar pouco tempo. E o sétimo disse: vou ter um reinado curto. Pergunto, é uma coincidência ou é um cumprimento de profecia? Amigo que me escuta, esse entendimento que você está ouvindo agora, ele já era anunciado, já estava postado em sites desde a década de 90. Pessoas no mundo inteiro já tinham esta revelação. Aqui, ali estavam as pessoas que entendiam. Nós mesmos já entendíamos isso em 2001, muito antes do João Paulo II sair do poder. Antes do sexto sair do poder, antes do Papa anterior sair, sabíamos que o sétimo duraria pouco tempo. E quando ele chega, ele cumpre a profecia dizendo que vai durar pouco tempo. E se você acha que é coincidência, que tal então considerar a idade do Papa atual? Você acha que ele vai durar muito tempo? Pois até a lógica mostra que a profecia está se cumprindo. E o que é mais impressionante é o que vem em seguida. Preste muita atenção. E a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é do 7 e vai à perdição. Apocalipse 17, verso 11. O próximo Papa será o problema. Ele guiará o mundo à perdição. Ele terá novamente o poder de besta, aquele poder de perseguir e matar os dissidentes das suas doutrinas. Parece absurdo para você? Na era da internet, na era de tudo digital, na era em que há liberdade, o mundo vai voltar a essas trevas? Sim, vai. Pode escrever. E diz mais. Verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Os reis da terra vão entregar o seu poder a esse próximo Papa. Verso 13. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Haverá um conflito final. Este será entre a besta, o próximo Papa, e entre o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro vencerá, porque, como diz a Bíblia, ele virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Voltará nas nuvens do céu com poder e grande glória, e acabará com o reinado da besta e com esta história do pecado. O final será feliz para aqueles que estiverem com o Cordeiro, aqueles que o seguirem, forem fiéis, como diz a Bíblia. Fiéis em obediência à sua palavra. Como estar ao lado do Cordeiro nos últimos dias? A Bíblia diz em Apocalipse 14, verso 12. Muita atenção. Ali diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Oxalá possa você estar entre eles. Que você possa estar junto com o Cordeiro, entre os obedientes aos seus mandamentos. Vamos orar? Senhor nosso Pai, pedimos que grave esta mensagem na mente dos telespectadores. Ajude-os a estar junto com o Cordeiro, em obediência aos 10 mandamentos. É o que te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Gostou do tema de hoje?
Aprendeu sobre a besta do Apocalipse? Quer saber mais sobre este e sobre outros temas? Nós estamos oferecendo hoje para você o livro O Oitavo, que trata sobre a profecia de Apocalipse 17, inserido dentro do kit Apocalipse 17. Nesse kit, você adquirirá 6 DVDs que tratam sobre a profecia de Apocalipse 17, mais 3 livros especiais, A Grande Controvérsia, o Apocalipse Revelando o Futuro e o livro O Oitavo. Com este kit, você estará preparado para enfrentar a besta que em breve surgirá do abismo. E para você hoje, esse kit está saindo por um preço especial. Este kit está saindo para você hoje pelo valor de R$ 99,00, com o frete incluso. Adquira já o seu kit de Apocalipse 17. Agora, se você deseja adquirir outras profecias mensalmente na sua casa, que vão te atualizar sobre os eventos que estão ocorrendo no mundo, sobre as catástrofes, sobre as guerras, sobre as mortes, tudo isso você pode adquirir fazendo agora a sua assinatura da revista O Amanhã Hoje. A revista O Amanhã Hoje, ela vai mensalmente na sua casa, com o frete incluso no valor de R$ 47,90 a assinatura anual. Adquira já a sua revista O Amanhã Hoje, ligando para o 0800 que está aparecendo agora na sua tela. Que Deus o abençoe. O futuro revelado pelo Apocalipse. Agora no Amanhã Hoje.